Olá amigos, o Mitsubishi ACX tem 3 motores a gasolina, 1,6L, 117 cavalos de vapor, 1,8L, 140 cavalos de vapor. E 2,0L, 150 cavalos de vapor. Todas as unidades de potência possuem uma transmissão por corrente de distribuição confiável. As versões europeias também foram equipadas com motor diesel 1,8L, 150 cavalos de vapor. Os proprietários de um Mitsubishi ASX-I com motor básico a gasolina de 1,6 litros ocasionalmente notavam problemas de partida. O motor ligava pela segunda ou terceira vez. Como o problema não é sistêmico, não foi possível identificar a causa. Mas a detonação, que ocorre em velocidades próximas a 3.000 rotações por minuto, é um fenómeno mais comum no motor de 1,6 litros. Este fenómeno está provavelmente associado a uma alta taxa de compressão de 11:0:1 e uma mistura pobre em certos modos. É bem sabido que a detonação tem um efeito prejudicial na saúde do motor. Felizmente, nenhuma consequência desagradável foi registrada. Alguns proprietários notaram uma ligação entre o aparecimento da detonação e uma mudança no local de reabastecimento. Alguns centros de serviço autorizados ofereceram novo firmware para a ECU do motor, mas mesmo após a atualização a detonação nem sempre desaparecia. Segundo os funcionários, o firmware de fábrica do modelo ASX 2012 foi alterado para eliminar a ocorrência de detonação. Mas alguns proprietários ainda comemoraram seu aparecimento. Em geadas severas, abaixo de 30 graus, em crossovers com motor 1,6 litros, houve casos de vazamento de óleo pela vareta e pelos retentores devido ao congelamento do tubo de ventilação do cárter. No final de 2011, foi emitido um boletim técnico da Mitsubishi ordenando a substituição do tubo antigo por um modificado, com diâmetro interno maior. A nova tubulação começou a ser instalada na esteira em 2012. Outra desvantagem do 1,6 naturalmente aspirado são os anéis de vedação do coletor de admissão que secam. Além disso, alguns proprietários de carros com 1,6 notam um aumento no consumo de óleo com quilometragem próxima a 200.000 km. Características específicas foram encontradas na versão reestilizada do Mitsubishi ACX com motor de 1,8 litros. O motor recebeu um design diferenciado para o roteamento da correia de transmissão para unidades auxiliares com menos rolos e correia encurtada. Como resultado, em velocidades próximas a 1.000 a 1.200 rotações por minuto, surgiram sons estranhos que lembravam chocalhos. Ao entrar em contato com os serviços autorizados, os mecânicos muitas vezes presumiam erroneamente que era a proteção do cárter que estava ressoando. Mas a verdadeira fonte do som era o tensor vibratório da correia de transmissão. Alguns colibins eliminaram ruídos estranhos alterando independentemente o padrão de roteamento da correia. O cinto original não era adequado para esses fins, foi necessário selecionar um novo. O motor de 2,0 litros não recebeu reclamações dos proprietários do ASX. Após 130 a 170.000 km, é necessário atualizar o suporte traseiro da unidade de potência. O Mitsubishi ASX com motor 1,6 litro foi equipado exclusivamente com transmissão manual de 5 marchas. Nenhum problema foi identificado com a caixa. Vários proprietários usaram a garantia devido a um rolamento de liberação sibilante. Os restantes motores foram combinados com um variador JATCO continuamente variável. A maioria dos proprietários está preocupada com a confiabilidade da caixa e reage meticulosamente aos menores desvios da norma usual. Em particular, são notados pequenos choques ao acelerar a velocidades de cerca de 2.000 rotações por minuto ou ao ultrapassar a marca dos 30 a 40 km por hora. Mas esta é a operação normal do variador, o conversor de torque trava. Não houve reclamações sobre o aparecimento de ruído de trolebus. No entanto, ocorreram alguns incidentes graves. Por exemplo, foram registados vários casos de falha da caixa de velocidades e imobilização do veículo. Durante a fiscalização inicial, foram encontradas lascas no óleo e os serviços oficiais não divulgaram o veredicto final. É importante notar que tais casos são raros. A experiência com a operação desses CVTs no irmão mais velho Outlander XL indica a ausência de problemas generalizados com o CVT. O sistema de tração integral não suscita comentários. O primeiro Mitsubishi ACX recebeu uma suspensão traseira solta, oscilações apareciam em superfícies irregulares, o que por sua vez levava a um desvio brusco da trajetória. O comportamento perigoso do crossover foi bem testado por motoristas que preferem um estilo de direção ativo.
Posteriormente, nos carros do ano modelo 2012, as configurações do chassi foram alteradas e o problema foi resolvido. A categoria consumíveis da suspensão ACX inclui buchas estabilizadoras com vida útil superior a 35 a 40 mil kpm. Os amortecedores dianteiros de fábrica, que muitas vezes começavam a vazar ou bater após 40 a 60 mil kpm, também não ficam atrás. Os amortecedores traseiros podem precisar ser substituídos após 70 a 120 mil kpm. E depois de 150 a 200 mil kpm, a bobina da mola traseira pode quebrar. Os blocos silenciosos e as juntas esféricas dos braços de controle dianteiros durarão mais de 150 mil km. Os blocos silenciosos da suspensão traseira podem ficar inutilizáveis após 100 a 150 mil kpm. Com a idade, surgiram reclamações sobre o freio de mão, cujo mecanismo azedou. A Mitsubishi organizou uma campanha de serviços para substituir os retentores e alavancas do mecanismo, bem como lubrificá-lo. A pintura da carroceria não é resistente às influências externas, logo aparecem lascas e arranhões. Ocasionalmente há reclamações sobre o aparecimento de inchaços na superfície das portas laterais e arcos traseiros. Após 7 a 9 anos, bolsões de corrosão são encontrados na tampa do porta-malas, na área estadual. Números, botões de abertura e nos cantos das luzes traseiras. Ao mesmo tempo, é necessário trocar a parte de borracha do botão de abertura da porta traseira. A condensação é frequentemente observada nos faróis de neblina e traseiros. O vidro de neblina frequentemente quebra devido a mudanças repentinas de temperatura. Por exemplo, depois de neve ou água fria de poças. Às vezes, os acabamentos da PTF e a própria luz são do interesse de pequenos ladrões ávidos por dinheiro fácil. O plástico interior muitas vezes se torna um terreno fértil para grilos, especialmente em climas frios. Com a chegada da geada, muitas vezes são observadas gotas da luminária do teto. Este é um fenómeno comum em carros modernos, forma-se condensação na superfície interna do teto. A anomalia é eliminada colando a superfície interna da cobertura com material isolante térmico e acústico. Com o tempo, o estofamento em couro da alavanca de câmbio da transmissão manual e do volante se desgasta. O livro de serviços da Mitsubishi observou prudentemente que o desgaste natural desses itens não é um caso de garantia. Os proprietários de ASX equipados com bancos elétricos notaram frequentemente o aparecimento de folga longitudinal, perceptível durante a aceleração e a travagem, já no primeiro ano de operação. Em exemplares mais antigos, o motor do fogão falhou. Ainda não há problemas elétricos sistemáticos. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.